Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, muito bem. Hoje nós iniciaremos com a aula de PQV. E aí, como vai você? Eu estou cada vez melhor. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia de minha nova vida. Essas perguntas nos levam a uma reflexão. Quer nos dizer que a cada dia nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Nós temos a cada dia um recomeço de fazer diferente, de fazer melhor, né? Que bom que nós temos essa chance, não é? De nos redimir das nossas falhas e tentar fazer o certo, não é verdade? Então tá. E aí, vocês assistiram ao vídeo? O que vocês acharam? E a atitude do gato? Vocês acharam o que da atitude dele? Uma atitude ruim, né? Mas aí depois ele teve a chance de fazer certo, né? Fazer melhor, mudar de atitude. E vocês? Como é o relacionamento de vocês na família, com as pessoas da família de vocês, com os priminhos, com os coleguinhas, com a mamãe, com o papai, com as pessoas da sua casa, com o vovô, com a vovó? Como é? Vocês se relacionam bem? Vocês, eu tenho certeza que não têm atitudes como a do gato, né? Atitude feia dele, né? Mas aí, como nós refletimos no início, nós temos a oportunidade de fazer diferente, né? Nós temos a oportunidade de mudar, fazer melhor. Foi o que aconteceu, né, no vídeo. O gato, no início, tinha comportamentos horrorosos, né? Depois ele mudou de atitude. Que bom, né, que nós temos essa chance a cada dia. Pois é, aí na aula de hoje, nós vamos agora... Então sejam bem-vindas, tá, crianças, a mais essa semana de aula. A tia não falou isso no início. Sejam bem-vindas, eu espero que vocês gostem da aula. Na aula de hoje, nós teremos um pouco mais de conteúdo, por conta que nós vamos conhecer a história da nossa cidade. Mas vamos prestar atenção em todas as informações, mas não se preocupe com a história, preocupe com os detalhes, né? Preocupe em se atentar aos acontecimentos, quem foram as primeiras pessoas que chegaram aqui, né, na nossa região. Então, vamos prestar atenção a essas informações para a gente conhecer sobre a nossa cidade. Isso é muito importante, né? Então, vamos começar. A tia vai começar a aula de História e Geografia, então, com a história do nascimento de Jataí. A tia vai ler para vocês a história. Como que isso se deu, como que aconteceu, todos esses fatos. Combinado? Então, vamos prestar bastante atenção. O surgimento de um município está ligado ao trabalho das pessoas. As primeiras pessoas que vieram para a nossa região chegaram por volta de 1836. Olha só quanto tempo isso faz. Nós estamos em 2021. Francisco Joaquim Vilela e seu filho José Manuel Vilela vieram lá de Minas Gerais para Jataí. Minas Gerais é o estado vizinho aqui, né, do nosso estado Goiás. Eles vieram pelo leste, passaram por Rio Verde e chegaram na região de Jataí. Passaram perto de um rio com águas claras e deram a ele o nome de Rio Claro. Vocês conhecem o Rio Claro, né? Francisco Joaquim Vilela e José Manuel Vilela construíram uma fazenda pertinho do Rio Claro e começaram a criar gado.
Essas pessoas também praticavam a agricultura, produzindo apenas para o sustento da família. Isso se chama agricultura de subsistência, ou seja, para consumo próprio. Não produziam para vender. Esse tipo de agricultura chama-se agricultura de subsistência. Muitas pessoas vieram para Jataí porque ouviram falar que as terras eram boas para criar gado. José Manuel Vilela, em março de 1837, realizou nova penetração naquela zona e construiu os primeiros ranchos às margens do córrego Jataí. A ele se juntou outro pioneiro, entre os quais José Carvalho Bastos. Então, as duas famílias iniciais que começaram a construção de Jataí foram essas duas famílias, José Manuel Vilela e José Carvalho Bastos. Então, essas duas pessoas, foram os pioneiros aqui. Em 1848, Francisco Joaquim Vilela e sua esposa, Dona Genoveva Maximina Vilela, fizeram doação do patrimônio para a Capela do Divino Espírito Santo do Paraíso, o qual mais tarde proporcionou a construção de uma igreja, a qual viria a se tornar a nossa matriz, Nossa Senhora do Rosário hoje. Então, a primeira igreja de Jataí, vou dizer assim, é a igreja Nossa Senhora do Rosário. Em 17 de agosto de 1864, foi criado o Distrito do Paraíso. Em alguns anos mais tarde, passou a se chamar Jataí, devido à quantidade de abelhas Jataí que eram encontradas na região. Essa informação aqui, que o nome foi dado devido ao fato da quantidade de abelhas aqui existentes, existe uma história contraditória. Dizem, de acordo com o autor Dorival de Carvalho, do livro Porões do Passado, esse autor ele fala que esse nome Jataí foi devido à existência de uma árvore chamada Árvore Jataí, que tinha muito aqui na época, que é o conhecido jatobá. Então, segundo esse autor, foi devido a essa quantidade grande dessa árvore, chamada Jataí. Mas aqui também diz que foi devido à quantidade de abelhas Jataí. Então, há essa contradição na escolha desse nome, se foi devido à quantidade de abelhas ou se foi devido a essa árvore chamada Árvore Jataí, que tinha bastante na região, tá? Jataí, no começo, era apenas um povoado, tinha pouca gente, mas foram chegando muitas pessoas que começaram a trabalhar e então construíram casas, farmácias, igrejas, hospitais, escolas, mercados, lojas, bancos. Então o tempo foi passando e Jataí foi crescendo cada vez mais, até que virou uma cidade. Olha, esse dia é importante, É o dia do aniversário da nossa cidade, E no dia 31 de maio de 1895 foi assinado um documento provando que Jataí já era cidade. Por isso que o aniversário de Jataí nós comemoramos no dia 31 de maio. Então, isso aqui, crianças, foi só um pouco da história. Essa semana nós trabalharemos sobre a história de Jataí, sobre informações da nossa cidade. Em todas as disciplinas nós vamos estar trabalhando direcionada ao tema Jataí, combinado? Então agora vamos à aula de geografia, que nós vamos falar sobre a localização geográfica de Jataí. Observem, o município de Jataí está situado na microrregião da Serra do Caiapó, no sudoeste do estado de Goiás, ficando a 327 quilômetros da capital de Goiás, que é Goiânia, e a 535 quilômetros de Brasília, que é o Distrito Federal. Então, só para relembrar vocês, nosso município é Jataí, que fica no sudoeste do estado de Goiás, que é o nosso estado,
e que fica a 535 quilômetros de Brasília, que é a capital federal, é a capital do nosso país, né? Nosso país é Brasil e a nossa capital federal é Brasília. Estado é um conjunto de municípios. Jataí, por exemplo, é um dos municípios do estado de Goiás. Veja o mapa. Aqui, ó, nós temos o mapa de Goiás. Aqui nesse quadradinho fica o Distrito Federal, que é a capital do Brasil. E aqui nessa mancha vermelha está a nossa cidade querida, né, Jataí. Localização de Jataí: mesorregião sul de Goiás, microrregião sudoeste goiana. Então, nossa cidade fica no sudoeste goiano. Os limites geográficos. Então, nós fazemos fronteiras, vou dizer assim, né? Nossa cidade é vizinha de Caiapônia, Mineiros, Itarumã, Aparecida do Rio Doce, Caçu, Cachoeira Alta, Rio Verde, Mineiros e Serranópolis. A repetir o Mineiros aqui. Então, são essas cidades que fazem limites com Jataí, que fazem limites, ou seja, que elas se encontram, os territórios se encontram. Aqui nós temos, né, um mapa também, né, que mostra Jataí. Ó, com uma população estimada de 102,65 habitantes, segundo IBGE de 2020, Jataí tem 102 habitantes, quase 103, né? Jataí situa-se no sudoeste de Goiás, a 327 quilômetros da capital estadual Goiânia, 535 da capital federal Brasília e a 934 quilômetros da cidade de São Paulo. Bom, o que são limites, crianças? Limites são linhas divisórias, nós falamos agorinha, né? São linhas divisórias que separam os municípios de seus vizinhos. Nós falamos dos vizinhos de Jataí, né? E que chamamos de municípios limítrofes, ou seja, que faz limite, que as terras se separam ali pelo limite, né? O limite pode ser por um rio, uma serra, uma lagoa ou uma marcação feita pelo homem. Então, nós temos vários tipos de limites. Pode ser designado como um rio, né, para separar um município do outro, ou uma placa, né, um limite de terra ali em terra mesmo. Exemplo: o que demarca ou separa o município de Jataí do município de Rio Verde é o Rio Doce. Bom, aqui, crianças, nós temos os pontos cardeais. Para localizar os municípios limítrofes, usamos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Vocês já devem ter estudado sobre os pontos cardeais. Então, às vezes você está num lugar que você não sabe para onde fica o sul, para onde fica o norte, leste, oeste. Então, o que você tem que fazer? Você vai estender o seu bracinho direito, né, como na imagem aí, ó, você vai estender seu bracinho para o leste, que é onde o sol nasce, e o seu braço esquerdo para o oeste. E à sua frente você vai ter o norte, e às suas costas você vai ter o sul. Então é assim que as pessoas antigamente, antes de ter outros meios tecnológicos, se localizava. Se localizava e sabia para onde tinha que ir ou para onde deveria voltar, enfim. Então, é através desses pontos cardeais que as pessoas se direcionavam, se localizavam. Mas se a gente não tem um aparelho tecnológico, né, para se posicionar, né, no local, você pode estar usando isso aqui. Você estende o seu braço direito para o leste, onde o sol nasce, e o seu braço esquerdo para o oeste. À sua frente você terá o norte, às suas costas você terá o sul. Agora vamos falar um pouquinho dos vizinhos do município de Jataí, tá? Ao norte, o município de Jataí limita-se com os municípios de Caiapônia
e Perolândia. Ao sul, com os municípios de Tarumã, Caçu e Aparecida do Rio Doce. A leste, com o município de Rio Verde. E a oeste, com os municípios de Serranópolis e Mineiros. Então, crianças, para a aula de História e Geografia de hoje é isso. Agora nós vamos para a nossa aula de Matemática. Combinado? Na aula de Matemática de hoje, nós vamos conhecer alguns objetos. Nós vamos conhecer o ábaco que usamos para ver as quantidades. Por exemplo, aqui, ó, que nós temos um ábaco e na unidade de milhar tem uma argola. Na centena tem 3 argolas. Na dezena tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E na unidade nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso quer dizer que esse número aqui, ó, é 1356. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, aqui na unidade nós temos 6 argolas. Então, esse número é 1000, porque aqui está na unidade de milhar. 1300, porque está na centena. 56. Então, 1356. Nesse outro ábaco aqui, nós não temos nada na unidade e nós não temos nada na unidade de milhar. Isso quer dizer que esse número tem 3 ordens, não é? Nós não estudamos isso? Ó, aqui está a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. E aqui nós não temos nada. Isso quer dizer que esse número vai até a centena. Vamos contar aqui com a tia? Quantas unidades tem aqui? Quantas argolas tem na centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que esse número tem 6 centenas. E 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, ele tem 640, porque aqui não tem nada, ó. Aqui não tem nada na unidade. Então, se não tem nada na unidade, é 0 unidade, certo? Então, tem 640. Aqui nós temos o material dourado, né? No material dourado, a tia vai mostrar para vocês o material dourado para vocês conhecerem. Então, cada quadradinho desse aqui, equivale a uma dezena. Desculpa, a uma unidade. Uma unidade, isso é uma unidade. A tia falou trocado. Não é dezena, é uma unidade. Dezena é esse aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho uma dezena, ou seja, eu tenho 10 quadradinhos desse pequenininho aqui, ó, que formou uma dezena. Isso quer dizer que se eu juntar 10 desse aqui, 10 unidades, se eu juntar 10 unidades, eu vou formar um palitinho desse, que equivale a uma dezena. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 desse aqui, que se torna uma dezena. Aqui, nós temos uma placa, chamamos de placa, né? Observem que nessa placa, nós temos 10 desse aqui, ó, 10 palitinhos desse. Se eu contar, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isso quer dizer que 100 tem 10 dezenas. Se aqui eu tenho uma dezena, certo? Agora, a tia vai mostrar para vocês esse bloco aqui, ó. Olha só. Nesse bloco, tem 10 desse aqui, ó, 10 dessa placa. Isso quer dizer que, ó, se eu juntar 10 desse aqui, se eu juntar 10 desse, vai formar isso aqui.
Isso quer dizer que, vamos contar com a tia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 100, 200, porque essa não tem 100? Essa tem 100, não tem? Então, eu vou contar dessa seguinte maneira, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, aqui eu tenho 1000, ou seja, uma unidade de milhar, que são 10 centenas, certo? 10 desse aqui, ó. Então, crianças, observem essa imagem aí que tá na tela, por favor. Aí, nós temos o que a tia mostrou para vocês, ó. Só que aqui tá a imagem, eu quis mostrar o material em si para vocês. Então, aqui nós temos né? Uma unidade de milhar, que é aquele grandão. Aqui, ó, nós temos 2. Aqui nós temos 3. Aqui nós temos 4. Aqui 5. Aqui 6. Aqui 7. E aqui 8. Olha só, vamos começar aqui por esse grande. Esse aqui é o bloco grande que a tia mostrou para vocês, ó, 1000. Então, aqui tem uma unidade de milhar. Aqui tem 100. Essa placa tem 100. E aqui são os palitinhos que eu falei para vocês, ó, que tem 10, que é uma dezena, certo? Esse material que eu mostrei para vocês chama material dourado. É uma das maneiras que nós temos para representar as quantidades, né? Como aqui no ábaco, ó. Esse é o ábaco e esse aqui é o material dourado. Agora, nós vamos a um texto, conhecer um tipo de texto que fala da matemática, mas que fala do português também. Nós vamos conhecer o gênero textual, texto injuntivo instrucional. O texto instrucional pode ser uma receita, pode ser as instruções de um jogo, como esse aqui, ó, jogo do amarradinho. Isso aqui, ele nos dá instrução de como jogar este jogo aqui, ó, jogo do amarradinho. Olha os materiais que são necessários, palitos, elásticos, dados, caixas. E aqui explica como jogar. Isso aqui não parece uma receita? Uma receita culinária que nós já vimos. Olha só, aqui, ó, seriam os ingredientes, vou dizer assim. É o material do jogo para eu poder fazer esse jogo. E aqui ensina como que eu vou jogar e na receita mostra o modo de preparar, né? Então ele não é bem parecido com uma receita? Então, esse tipo de texto, esse gênero textual se chama texto injuntivo instrucional. Pode ser receita, pode ser bulas de remédios, pode ser instruções para montar um eletrodoméstico que você compra ou um móvel que você compra, ensinando a montar os passos. Pode ser uma receita culinária, pode ser instrução de um jogo. Então, todos esses tipos são tipos de textos instrucionais. São textos injuntivos, instrucionais, porque eles nos dão instrução, nos ensina como fazer, certo? A tia vai ler para vocês aqui as características, né, reforçar as características desse tipo de texto, desse gênero textual instrucional, texto injuntivo instrucional. Olha só, também conhecido como texto instrucional, o texto injuntivo apresenta as seguintes características: instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Se você vai seguir uma receita, você não vai seguir os passos que está ensinando lá? Então, utiliza uma linguagem simples e objetiva. Isso quer dizer que faça isso, despeje a farinha na panela, ou monte o lado esquerdo com o direito. Então, ele dá instruções diretas, claras, objetivas, sem rodeios.
permite a liberdade de ação do leitor. Emprega os verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Por exemplo, nos manuais de instrução, quando a gente vai montar um brinquedo, ou montar um jogo, ou montar um aparelho, ou fazer uma receita culinária, sempre vem essas palavras nesse tipo aqui, ó, nesse tempo verbal: cole, mexa, despeje, aqueça, corte, jogue. Então sempre vem os verbos nesse tempo verbal aqui. Exemplos de texto injuntivo, ó, bula de remédio, manual de instrução, receita culinária e etc. Agora, meus amores, nós vamos à nossa atividade de hoje. Mas a tia quer explicar para vocês como vocês vão realizar essa atividade. A tia vai mandar as atividades no grupo do terceiro ano, né? As atividades de segunda a quinta. Só que, como não teve como vocês pegar as atividades na escola, né, devido ao decreto, não se preocupe. Olha só como vocês vão realizar as atividades essa semana. Vocês vão abrir a atividade lá no WhatsApp, vai fazer a releitura desse texto que a tia vai ler com vocês agora, novamente. É aquele mesmo texto que nós fizemos a leitura. A tia vai fazer a releitura com vocês. Depois, vocês vão copiar no caderninho de vocês, no caderno de História e Geografia, vai fazer o cabeçalho, escrever a data, o cabeçalho, o nominho de vocês, aquele mesmo cabeçalho de sempre. Colocar a data de hoje e não precisa copiar o texto não, tá? Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá nas atividades, vão copiar no caderninho de História e Geografia o número 1, o número 2, deixando espaço para vocês responderem. O número 3 e o número 4. Vocês vão copiar essas 4 questõezinhas aqui no caderno de História e Geografia. Aí vocês vão pular essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui vocês vão pular também, não é para copiar no caderninho. Isso aqui estava na atividade de vocês para vocês colar no caderninho, mas não precisa copiar e não precisa, a não ser que você tenha condições de imprimir essa atividade na sua casa, tá? Mas não precisa copiar. Vocês vão copiar só as perguntinhas, tá? Aqui, ó, a atividade. Número 1, responda. O que são limites? Aí vocês vão, se você não lembrar o que é limite, você vai lá nas atividades, lá no WhatsApp, vai pesquisar e vai responder aqui, combinado? Então, vocês vão copiar no caderninho somente as perguntinhas e responder no caderno de História e Geografia aqui também, ó. Então, observem. Vocês têm que copiar no caderninho de História e Geografia a número 1, a número 2, a 3, a 4. Depois, vocês vão lá na questãozinha da localização, né? Copiar a número 1, a letra A e B. Depois aqui, pular essa parte aqui, não precisa copiar. Vocês vão copiar o número 1 e essas letrinhas aqui e responder no caderninho. Depois que vocês fizerem essas atividades, copiar as questõezinhas e responder no caderninho de História e Geografia, aí vocês vão fazer o cabeçalho, né, no caderno de Matemática. E aí vocês vão anotar essa atividade do livro aqui lá, ó. Vocês vão só anotar o que vocês fizeram. Por quê? Porque quando vocês forem estudar, vocês sabem quais páginas do livro vocês já fizeram, certo? Aí vocês anotem lá, ó, fazer as páginas 12 e 14 do livro de matemática. Aí vocês vão lá nessa página aqui, né, na página 12 e 14, que esse conteúdo aqui é referente ao material dourado e ao ábaco que nós acabamos de aprender. Vocês vão achar bem fácil, tá? Então, aí vocês vão lá no caderninho de matemática, faz o cabeçalho.
anota isso aqui e vai no livro e responde só a página 12 e 14. Combinado? Então tá, capricha na tarefa e não se esqueçam de se cuidar, combinado? Lavar as mãozinhas, usar a máscara ao sair de casa, né? Sempre que possível, quando sair que não tiver água e sabão, use o álcool em gel para proteger, né? E na hora de realizar as atividades, vocês procurem um lugar tranquilo para fazer as tarefinhas de vocês com capricho e atenção. E não esqueçam, tá? Lavar as mãozinhas antes de manusear o material de vocês, tá? Então, boa tarefa para vocês, caprichem e até amanhã. Um beijo para vocês.